Senhor presidente, senhores deputados, eu já fui deputado nessa casa. E quando assumi aqui o primeiro mandato, a primeira coisa que fiz foi levantar a situação da tramitação do Plano Estadual de Educação, que tinha sido elaborado pela sociedade civil, entidades, a POESP, e que estava tramitando nessa casa. Infelizmente, muitos debates, muitas audiências foram feitas naquela época, e o Serra, governador José Serra, esse que agora virou chanceler, ministro das Relações Exteriores, que mandou fechar as embaixadas na África, e sem inclusive pressão dos Estados Unidos, já disse que é contra o Estado palestino, um retrocesso na chancelaria brasileira aí de 50 anos. Mas enfim, esse é o seu José Serra. Ele, governador, pediu para retirar o Plano Estadual de Educação da Assembleia. E nós ficamos sem Plano Estadual de Educação aqui na Assembleia Legislativa, aqui no Estado de São Paulo. Pois bem, nós voltamos para a Assembleia e, mais uma vez, somamos força no debate da construção num planejamento para a nossa educação. Porque qualquer pessoa um pouco mais atenta à vida nacional sabe que a educação pode transformar o nosso país. Se nós investirmos pesado, desde o pré-natal, creche, pré-escola, ensino fundamental, médio e a universidade, não agora, infelizmente, mas daqui 10, 20 anos, nós podemos colocar o nosso país em um outro patamar, inclusive civilizatório, como fez, por exemplo, o Japão depois da Segunda Guerra Mundial, que investiu 20% do seu PIB, da sua riqueza em educação, e tirou um país destruído da Segunda Guerra, e colocou num patamar avançado de desenvolvimento social e de equilíbrio, sobretudo, social. Então a educação tem essa potência. E nós entramos nesse debate mais uma vez. Tinha aqui um projeto, e tem aqui um projeto do governador do Estado, agora Geraldo Alckmin. Nós, junto com a DUSP, a Ação Educativa, uma série de outras entidades, resgatamos o plano lá de 2013, atualizamos ele, sobretudo o seu diagnóstico e a parte mais fundante, que é o financiamento. Demos entrada aqui nessa casa, inclusive antes até do que o governador. E a POESP, a bancada do PT, deu entrada com um substitutivo. Então, em tese, nós temos 3 propostas tramitando aqui nessa casa. A proposta do governo, que está aqui na minha mão, muitos vão dizer que é a proposta possível dentro da atual conjuntura política do Estado de São Paulo, do Brasil. Eu quero aqui falar sobre ela. Primeiro ponto importante, que não vem acompanhado de um diagnóstico da educação do Estado de São Paulo. Por exemplo, e está aqui, professor João Zanetic, representando os professores da Universidade de São Paulo, e vários outros pesquisadores da educação do nosso Estado, está aqui também a Lisete Arelaro, a Lígia, e tantos outros, sabem, o Freitas, lá da Unicamp, que no Estado de São Paulo nós temos ainda 1,5 milhão de analfabetos. E o governo precisa apontar isso, porque se você não conhece um problema, como que você vai se dispor a resolver esse problema? O plano do governo, por exemplo, não fala na privatização do ensino superior, não tem um diagnóstico. Hoje, de cada 10 alunos matriculados no ensino superior em São Paulo, apenas 1 está matriculado no ensino superior público. Não tem um diagnóstico do déficit em vaga em creche. A importância da creche não só para a independência da mulher, mas sobretudo para a educação das crianças. No nosso diagnóstico, reunindo dados do IBGE, INEP e uma série de outros institutos de pesquisa, nós chegamos a um número de mais de 1,5 milhão de crianças que estão aí brigando na Defensoria Pública,
nas filas da Defensoria Pública, todas as segundas-feiras de manhã, para entrar com uma ação contra as prefeituras para conseguir garantir o direito constitucional à vaga a uma creche. 1,5 milhão de crianças que não têm a vaga na creche. Nós temos a superlotação das salas de aula. Nós temos o problema do analfabetismo funcional, que é uma chaga em São Paulo, sobretudo, inclusive com alunos do ensino médio, que saem do ensino médio e não conseguem entender um texto. Leem um artigo, não conseguem entender o que aquele que escreveu o artigo está querendo dizer. A situação da carreira dos professores. Tem vários professores aqui na galeria acompanhando em casa. Um professor PEB 1 e PEB 2 recebe em média R$10 por hora aula. Se precisar pegar um metrô aqui em São Paulo, qual é o risco de ter que pagar para trabalhar? E nós fizemos um diagnóstico, está aqui inclusive esse livretinho. Uma análise da situação da educação de São Paulo. Pedi ao Herman, ex-reitor da nossa Unesp, que foi secretário durante o interregno de alguns meses, ficou de me mandar o diagnóstico, porque a Falcone, a empresa privada que presta assessoria para a Secretaria de Educação, tem um diagnóstico. Mas esse diagnóstico não é público. Nós pedimos o diagnóstico para ele, ele disse que ia nos encaminhar, estamos esperando até agora. Aí assumiu o ex-juiz aqui do nosso Tribunal de Justiça, Renato Nalini, que disse num artigo publicado no site da Secretaria de Educação, que o Estado moderno deve garantir 2 políticas públicas fundamentais. Fechei os olhos e respirei e pensei, agora eu vou ler saúde e educação. Não, o que ele escreveu? As políticas fundamentais são justiça e segurança pública. Pedi a ele, aqui nessa tribuna, que me encaminhasse o diagnóstico, estou esperando até agora. Não mandou o diagnóstico. Então nós estamos aprovando um plano sem diagnóstico, sem uma análise da situação em que se encontra, do inventário da educação de São Paulo. Não tem, não acompanha. Outra questão, para mudar a educação de São Paulo, qual é a questão fundamental? Além do diagnóstico, é o problema do financiamento. Afinal de contas, para ter uma educação, para mudar o estado de São Paulo, nós precisamos de investimentos pesados. Hoje a Secretaria da Ciência e Tecnologia e a Secretaria da Educação investem em educação um pouco mais de 40 bilhões de reais. Nós precisaríamos chegar nos próximos 10 anos com essa cifra passando dos 100 bilhões de reais. Para zerar o déficit nas creches, creches em período integral, com professor, com a carreira, sem superlotar as creches. Nós precisaríamos, com salas de aula do ensino fundamental também, sem estarem superlotadas, e com uma boa carreira para o professor de ensino fundamental, e a questão do ensino médio a mesma, e inverter profundamente a relação aluno-universidade pública e aluno-universidade privada aqui em São Paulo, nos próximos 10 anos. E isso custa. A avaliação que nós fizemos, porque o Plano Nacional de Educação, nós temos muitas críticas a ele, mas ele tem um ponto importante, tem um diagnóstico que acompanha, e na área do financiamento ele diz lá, 7% do PIB nacional nos próximos 10 anos. Pois bem, é só pegar o Instituto de Economia da Unicamp, da USP, que eles fazem um inventário do PIB de São Paulo, para que nós pudéssemos, ao analisar a educação de São Paulo e planejar um investimento de longo prazo, podermos saber quanto que significa 40 bilhões de reais hoje que o governo investe em educação, dentro da riqueza total do nosso Estado. Pois bem, o governo não se propôs a fazer isso, fez um cola-copia do Plano Nacional de Educação no plano estadual e está aqui. Nós fizemos esse esforço, e quem quiser depois, é só pegar o livretinho que aqui tem a proporção do PIB de São Paulo com investimento em educação. E pasmem os senhores e as senhoras, a relação é de 3,7% do PIB, o investimento que é feito hoje na educação de São Paulo. O governo do estado é responsável por 2%, as prefeituras um pouco mais de 1% e o governo federal pelo restante.
Portanto, nós precisávamos ampliar os esforços, tanto das prefeituras, sim, sobretudo na primeira infância, mas o governo de São Paulo e, de maneira razoável, o governo federal precisava cumprir com as suas responsabilidades no nosso estado, sobretudo no ensino superior. E para isso nós teríamos que ter uma ampliação dos investimentos. Nós teríamos que sair dos 3,7% do PIB estadual, que é hoje o investimento de São Paulo, segundo nossos cálculos, que não foram refutados pela Secretaria de Educação e pelo seu representante nas 10 audiências públicas que nós realizamos pelo Estado, debatendo essa proposta. Como não apresentou uma contra-argumentação, os 3,7% do PIB estão valendo. Então não tem uma proposta de investimento na educação de São Paulo. Então, aos amigos que aqui estão e os que acompanham em casa, esse aqui é um plano que, quando a Inglaterra proibiu o tráfico de escravos, a oligarquia brasileira insistia em praticar o tráfico e insistia em continuar o escândalo que era os navios negreiros aportando nos portos do litoral brasileiro. E aí se cunhou a famosa frase que a elite brasileira tinha proibido a escravidão, que era apenas para inglês ver, porque na prática o porto de Galinhas vinham com os frangos por cima dos navios, mas nas tumbas, nas catacumbas, cheio de escravos. Essa aqui é uma carta de intenções. Tem questões importantes aqui? Tem, mas é uma carta de intenção para inglês ver. Porque se não mudar e não ampliar os investimentos, para pagar bem o professor, para ampliar as vagas do ensino superior, para o governo do estado ajudar as prefeituras a ampliar as vagas na creche, para erradicar o analfabetismo através do projeto, usando as escolas, o período noturno e chamando a comunidade para participar, isso custa. Se não tiver dinheiro, aqui vai virar um plano estadual para inglês ver. E nós vamos estar repetindo, mais uma vez, essa triste sina das elites brasileiras, de ter agora tem um grande plano, mas do ponto de vista da sua execução concreta, na verdade vai ser mais uma carta aí para inglês ver. Então eu queria, senhora presidente, deixar registrado aqui a nossa frustração mesmo, a nossa frustração de ver um momento tão importante da história do estado de São Paulo, o momento que nós poderíamos começar uma virada, para daqui 10, 20, 30 anos, podermos olhar para trás e falar, foi ali que começou uma mudança na educação do nosso estado. Foi ali, na votação daquele plano, que os investimentos em educação em São Paulo começaram a deslanchar. E a pergunta que se faz, mas da onde vai sair, deputado? Esses recursos? O estado não tem dinheiro? É só ampliar o combate à evasão fiscal. O ano passado, segundo o Sindicato dos Auditores Fiscais, 160 bilhões de reais foram sonegados ao governo do estado de São Paulo, pelas grandes empresas, as empreiteiras, bancos. A corrupção, no acordo que o Ministério Público de São Paulo fez com as empresas envolvidas no escândalo do metrô, 1 bilhão de reais e uma canetada e um TAC foram levantados para os caixas do governo do estado de São Paulo. Então, se melhorar a corrupção, não deixarmos ter mais escândalos como o da merenda, que causa sobrepeso na alimentação das crianças de até 30%, a gente pode ampliar sim os recursos de educação. Mas, sobretudo, mudar a base do financiamento da educação em São Paulo. Eu entreguei o projeto ao secretário Naline, como tinha entregue já ao Herman. Qual é o grande drama do Brasil? O drama do Brasil é que é uma sociedade profundamente desigual. E é uma desigualdade que se reproduz no tempo de geração para geração. Como os países desenvolvidos resolveram essa questão? Não de forma inteira, mas pelo menos conseguiram mitigar a desigualdade, taxando o momento da transmissão das fortunas, da herança. Então na França você vai lá, cidadão morreu, tinha $1 milhão, tem que pagar 40% para o fisco na hora de entregar para os seus filhos aquele patrimônio. A leitura é muito simples.
Nenhum patrimônio é construído individualmente em nenhum lugar do mundo. Nos Estados Unidos, 34% de taxação na hora de transmitir a sua herança, a sua fortuna. Na Alemanha, na Inglaterra, no Japão. Aqui no Brasil, quanto é? 4%. Uma vergonha. É por isso que entra geração, sai geração, e a gente continua nessa aberração de desigualdade social. O ITCMD poderia ampliar a sua base de arrecadação. O PIS é 4%. Fiz um projeto para ampliar para 8%, que infelizmente é o teto nacional. Nós poderíamos levantar 2,5 bilhões de reais para aplicar na educação, para melhorar o financiamento da educação. O ITCMD poderia ser uma saída para mudar a base de financiamento da educação em São Paulo. Entregamos ao secretário, mas infelizmente não foi incluído no plano. E aí eu queria terminar com uma questão importante. Nos Estados Unidos, essa semana, um misógino, xenófobo, matou 50 pessoas por conta da sua orientação sexual. O ano passado, 2 milhões de mulheres do Brasil foram espancadas apenas por serem mulheres. Infelizmente, o plano não trata das questões de gênero e o Estado teria obrigação de debatê-las na rede pública de educação. Então é isso, senhor presidente. Muito obrigado pela tolerância.